Vingadores Tempo Esgotado, a 155ª HQ que eu tô lendo esse ano. Esse volume aqui, na verdade, como eu falei no volume anterior, que eu li dos Novos Vingadores Muito Perfeito, eu disse que eu adorei a edição, achei ela quase impecável em questão de história de roteiro e elogiei bastante a forma como o Jonathan Hickman estava conduzindo a coisa. E eu estava com bastante empolgação para ver como seria essa fase aqui do Tempo Esgotado, que eu acho que seria a culminação toda essa questão das incursões, das terras se encontrando e se destruindo, e todas as tretas envolvendo os Illuminati. No entanto, a leitura desse volume aqui, ela não foi tão muito boa, e eu acabei ficando um tanto decepcionado. Mas não exatamente com a história em si, porque o conteúdo da edição é bom, a forma como a história que está aqui dentro é conduzida é boa. O problema foi que acontece um time skip da edição anterior para cá, de 8 meses, se eu não me engano, ou são 8 meses, na verdade, já desde quando começou a fase do Jonathan Hickman lá no Mundo dos Vingadores, e volta a tratar de personagens como o Ex Nihilo, essa personagem aqui que acompanha o Ex Nihilo que aparece pela primeira vez, que eu até já me esqueci o nome dela, e vai mostrando o Roberto da Costa, que é o Sunspot, o Mancha Solar, indo visitar o Sam Guthrie, que é o Mício, e o Mancha Solar já é líder já é dono da IMA, mandando e desmandando na IMA, como se fosse até outro grupo de Vingadores que ele está comandando. O Sam está casado com aquela garota Izzy, que era da Guarda Imperial Shi'ar, eles têm um filho, e enquanto isso mostra a mostrar Stigma e Adão, sendo que são personagens que são introduzidos nas páginas dos Vingadores e estavam um tempão que eu não via eles, praticamente. E esses guris aqui, meio preto e branco, que eles são chamados até de zebras, que eles começam a ser ensinados lá pelo Thor e pelo Hyperion lá no 6 encadenados atrás. Essas coisas todas vão sendo apresentadas de novo como se tivessem sendo trabalhadas regularmente, e eu olhei assim e fiquei tipo, caralho, o que tá acontecendo? Eu não vi nada disso ser desenvolvido, eu não vi isso aqui acontecendo. O Thor aqui já tá na fase do Thor indigno e eu nem vi isso do Thor indigno. Todos os personagens estão mudados. O Tony Stark, que era um dos principais focos de conflito entre os dois grupos de Vingadores, do Illuminati e dos Vingadores do Steve Rogers, ele desapareceu e já está na fase do Homem de Ferro Superior, e eu fiquei do tipo, caralho, o que está acontecendo aqui? De onde foi esse desenvolvimento todo? Será que foi do time skip? Só que não, porque tipo, nessa época tinha outras revistas de Vingadores sendo publicadas que não eram escritas pelo Jonathan Hickman, e que a Panini não chegou a publicar nesse esquema aqui de encadernados Nova Marvel. Então, existem coisas que foram de time skip mesmo e que não foram mostradas justamente porque o objetivo foi mostrar, sair daquela parte de como os Illuminati estavam e do Steve Rogers começar a querer enfrentá-los e mostrar depois tudo organizado, os Illuminati fugindo, o Steve Rogers indo atrás deles, como dono da SHIELD, o Steve Rogers já velho por causa dos eventos de Pecado Original. Mas é como se os principais personagens eles tivessem mudado e não mudaram nas páginas daqui, e vários eventos importantes de personagens que têm uma participação ativa aqui e até da construção do cenário foram alterados, sofreram um desenvolvimento que eu não vi em lugar nenhum. Então eu fiquei meio que viajando e para mim acabou sendo uma experiência não tão boa quanto poderia ser. Talvez se eu tivesse lendo todo esse material seria diferente. Eu não posso nem dizer, já que eu não li todos esses títulos de Vingadores, que tinham Vingadores Secretos, Vingadores de não sei das quantas, e eu não sei até quais partes dessas outras revistas desenvolveriam para saber o que parece natural e o que não parece. Mas é como se os vários elementos que o Jonathan Hickman foi introduzindo, ele não tivesse aprofundado do jeito que deveria, e recupera esses elementos aqui, foram muitos elementos mesmo, elementos novos, elementos bem diferentes para revistas da Marvel, e eu fico aqui meio que viajando, boiando em algumas coisas que aconteceram e na situação atual do mundo, dos personagens, da dinâmica das equipes, e fiquei do tipo, caralho, o que está acontecendo? Mas basicamente o lance Steve Rogers, velho, por causa dos eventos que tiveram em Pecado Original, que eu não li, mas eu tô ligado o que acontece lá, nem sei como acontece, mas eu sei o que acontece lá. Ele virou líder da SHIELD novamente e organizou uma força-tarefa da SHIELD que tem o objetivo de caçar e matar os Illuminati não, porque o Steve Rogers não faz isso.
de caçar os Illuminati e levá-los à justiça, e até ter um confronto grande com o Amadeus Cho, que agora está fazendo parte dos Illuminati, e ele é preso aqui nessa cena, e foi até uma cena legalzinha. Os Illuminati estão fugidos, estão no submundo, né, fugindo sempre e tentando fazer o que precisam para continuar trabalhando nas incursões, embora não saibam exatamente o que vão fazer. E aqui mostra, por exemplo, uma cena deles encontrando hologramas que os Illuminati deixaram para trás. E vai sempre brincando com a dinâmica de que, tipo, o Capitão América é um cara muito esperto, o cara é muito inteligente, mas os inimigos dele são alguns dos maiores gênios do universo Marvel. Literalmente. Porque tem o Hulk, o Bruce Banner, né? Tem o Reed Richards, tem o Hank McCoy, tem o Homem de Ferro, que não tá mais participando do Illuminati, que ninguém sabe onde ele tá. E aí ele sempre fica nessa, os caras são super gênios, eu tenho que dar um jeito de conseguir pegar eles, e vai mostrando os Illuminati, como posso dizer, planejando 3 passos à frente para decidir o que vai fazer, e fugindo das forças do Capitão América, enquanto ponderam sobre o que fazer sobre toda essa questão multidimensional. Por outro lado, tem o Roberto da Costa, que está aí dono da IMA, usando os recursos que ele tem, que ele agora é bilionário, investindo na ciência e tentando uma terceira alternativa, que ele manda o Thor, o Hyperion, vários Rex Nihilo, o Stigma, o Adão, eu acho que era Adão o nome do personagem, que ele nasce da consciência da Terra, não, ele nasce de Marte. É um cara assim, quem nasce da Terra para ser um sistema de defesa é o Stigma. Eles querem abrir um portal dimensional para mandar eles para descobrirem quem é que está causando essa porra toda, chegar na fonte de toda essa confusão, de o que originou esses problemas todos. E eu fico assim, tipo, pô, quando eles descobriram que isso era um problema? E isso é uma questão da própria HQ, porque era o Hickman que estava trabalhando nesse lado, então fica essa dúvida, quando foi que essa coisa foi massificada, que todo mundo descobriu? A HQ até aborda isso rapidamente, mostrando que, por exemplo, a SHIELD deixou público as ações do Illuminati, o que eles estão fazendo, os governos também deliberaram e voltaram, fizeram politicagem ao redor disso, então agora parece que já é uma coisa mais pública, então a galera já teria acesso aqui a uma cena até do Thor, do Hyperion e um grupo fazendo uma viagem dimensional de mão única para tentar lidar com o problema lá, e encontrar os Reis de Marfim, encontrar o Abum Rabal, para tentar lidar com, acabar com o problema. E outro grupo que está rolando é a Cabala, que o Namor reuniu vários vilões, isso mostra na edição do Vingadores Mundo Perfeito. Ele chama o Thanos, o Terrax, a Próxima Meia-Noite, o Corvus Glaive, faz um grupo que é igual aos Illuminati, só que só de vilões, com o objetivo de lidar com as incursões. Quando tem uma incursão, esses vilões vão lá, massacram todo mundo brutalmente, destroem o planeta e voltam. Então eles estão extravasando a sua ânsia assassina e de sangue sanguinolenta, mas protegendo o universo deles, a terra deles, de certa forma. E eles são um grupo de Illuminati que não tem escrúpulos, não tem a consciência pesando sobre o que precisa ser feito para salvar a Terra no momento de uma incursão. Então, para o planeta Terra, eles estão sendo uma espécie de salvadores, embora ainda sejam genocidas, porque estão exterminando mundos inteiros para fazer isso. E um quinto grupo envolvendo envolvendo também a questão das tretas multidimensionais é o Dr. Destino, que já tinha descoberto todas essas questões quando houve uma incursão perto da Lativéria, e ele pega uns artefatos lá que, se não me engano, eram dos cartógrafos, uma porra dessa, uns cristais, se não me engano, e ele está começando a pesquisar essas coisas, chama o Pensador, se não me engano, o Pensador faz uma força-tarefa de cientistas e também está com uma molecular que está trabalhando lá as partículas multidimensionais, lá do caralho A4, para tentar chegar ao cerne da questão, e o Dr. Destino, sendo quem ele querer resolver a coisa toda por si próprio. Ainda que tem uma cena do Namor convidando ele para ajudar com a Cabala, porque tá precisando de conseguir controlar aqueles caras lá da Cabala que são sanguinolentos completamente. Aí o Namor até pede por favor, meio que tipo, até se humilhando de certa forma, e aí o Destino fala, não, você devia ter procurado o Destino primeiro e não aqueles cães raivosos, e vai embora, e o Namor fica com o cu na mão. Mas assim, a revista, a trama é boa, os acontecimentos são bons, a forma como a coisa está acontecendo, a história em si é boa, mas eu senti várias falhas
de forma de passar informação nisso aqui, tanto na questão de como toda a informação foi passada ou não foi passada, já que começou a ter muita coisa dividida entre outros títulos dos Vingadores, pelo menos eu acredito assim, porque se não foi isso, muita coisa realmente ficou apressada ou mal desenvolvida, porque, como eu falei, vários elementos e personagens que foram introduzidos eram conceitos legais, eles somem depois de um tempo e voltam aqui do nada e o leitor fica, porra, tipo, o que tá acontecendo? Quem são esses caras mesmo? Qual o papel deles na história? E, mas ainda assim é um negócio bastante, como posso dizer, porra, ambicioso, porque aqui são 6 edições e o cara trata de 5 grupos diferentes que estão se envolvendo com o mesmo problema. Os Vingadores do Capitão América, lá da SHIELD, os Illuminati, a Cabala, o grupo do Roberto da Costa, que tá com Thor e o Hyperion indo lá para os confins do multiverso, e o Doutor Destino. Então é um escopo bastante épico. E, porra, é realmente um negócio épico. E eu acho válido o time skip que teve entre o Mundo Perfeito e essa edição, e eu acho que deveria ter mesmo, mas eu acredito que poderia ter sido bem menor. Poderia ter sido um time skip mais modesto. E eu acho que se o Hickman tivesse tido mais um ano entre as edições anteriores, para até chegar nessa época e mostrar mais do início desse desenvolvimento de como o Capitão América começou a caçar os Illuminati, do mundo descobrindo sobre essa questão das incursões, da Cabala se pronunciando, é, e de trabalhando todas essas coisas do Roberto da Costa também, teria sido uma experiência muito melhor. E seria agregaria muito valor a essa run. Talvez não precisasse nem de mais um ano, talvez uns 6 meses, mais um encadernado para Novos Vingadores, junto com a Vingadores, talvez já bastasse. E é claro que acaba tendo um problema da Panini também, porque se existir mais material que agrega para essa saga como um todo, a falta dele nessa edição de capa branca aqui da nova Marvel acaba sendo uma decisão editorial que provavelmente por causa de grana, né, e da vendagem dos títulos eles escolheram não publicar, mas que faz com que essa saga, esse período de Jonathan Hick Mesco fique um pouco incompleto, ainda que os outros títulos não sejam escritos por ele, agregam e contribuem para a história que ele está contando, para formar esse panorama, esse grande universo, que é uma coisa, como eu falei, só pode ser feito em quadrinhos. E eu acho que seria muito legal se tivesse tido os outros títulos dos Vingadores aqui, pelo menos um título a mais, que trouxesse mais coisas sobre o Roberto da Costa, por exemplo, e dessas tretas aí da IMA que tá rolando. E, pô, na verdade, inclusive o Roberto da Costa tá um personagem muito legal aqui. Eu curti muito o que fizeram com ele. É uma parada completamente diferente de tudo que já fizeram com o personagem do Mancha Solar, não, do Mancha Solar. É, então eu tenho muitas críticas a esse primeiro volume aqui do Tempo Esgotado, porque fica faltando algo, mas ainda assim foi uma boa leitura e eu estou com expectativa para ver como é que vai ser a sequência disso. E claro que se eu tivesse lido as coisas paralelas, como por exemplo o Steve Rogers ficando velho, o Homem de Ferro virando o Superior Homem de Ferro, o Thor ficando indigno, teria sido uma experiência mais completa. Mas isso também, algumas coisas que acontecem, como por exemplo as mudanças do Steve Rogers, Capitão de Ferro não, do Homem de Ferro, principalmente, alguns dos defeitos que existem na forma como os quadrinhos são feitos e como as coisas têm que estar sempre se relacionando, porque eles eram grandes protagonistas dessa história que o Hickman estava fazendo. E essas alterações súbitas neles, e que uma nem teve a ver com a outra, e que não foram mostradas nas páginas daqui, que tá sendo era a saga principal da Marvel que estava acontecendo, do universo Marvel, tira um pouco da força dessa coisa e faz com que o Hickman tenha que tomar decisões que eu acho que ele não tomaria. Eu acho que ele não teria afastado o Homem de Ferro dessa história se não por livre e espontânea vontade. E o Capitão América, talvez ele tivesse botado velho, não sei, em outras circunstâncias, não sei exatamente. Mas é como se tivessem pego os dois protagonistas deles e feito mudanças à revelia do que ele queria e de uma forma que acabou prejudicando a história dele. Mas eu vou parar por falar por aqui, porque eu já falei demais, já está ficando quase 15 minutos e ninguém vai ver a partir do minuto 3 mesmo, então é isso, e até o próximo vídeo que vai ser sobre Fate Night 6. 6.